Hoje eu preciso compartilhar com você algo que eu recebi por parte do Espírito Santo, um conselho que eu recebi num dia específico, mas um dia muito comum, mas um conselho tão profundo que me trouxe tantas verdades para minha família, para minha vida, e eu preciso compartilhar isso com você. E por isso eu te convido a ficar comigo hoje nessa conversa, porque nós vamos falar de dons, nós vamos falar de tesouros, nós vamos falar de vida. E é por isso que eu convido você a ficar aqui comigo hoje. Eu sou Daphne Crispim e esse aqui é o nosso podcast Cultivando Beleza. Foi num dia comum, mesmo comum, eu estava em casa com o meu filho mais velho, a minha filha mais nova, que na altura era bem pequenininha, e um dia em que nós estávamos no sofá conversando, nós estávamos fazendo uma atividade juntos, uma atividade muito corriqueira. E que eu recebi uma pontada assim no meu coração e eu percebi que aquilo era o Espírito Santo me dando uma chacoalhada. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Vou te contextualizar rapidinho, mas eu quero que você se perceba nisso. O meu filho mais velho, hoje ele tem 10 anos de idade e ele sempre foi um menino muito comunicador, muito comunicativo. Ele ama histórias, sempre amou histórias, desde muito bebezinho, desde a tenra idade. Ele é um menino que sempre gostou de contar histórias, de ouvir histórias, de ler histórias, ver histórias. E ele sempre gostou muito disso, ele sempre foi um menino que se expressou muito bem, sempre conversou bastante, se comunicava com os vizinhos, com a família. Sempre foi um menino que gostou muito de falar. E desde pequenininho, a gente vê que isso é parte da natureza dele. Acontece que por uma questão de alergia alimentar e respiratória, a fala dele foi prejudicada. A boquinha dele, por ele ser um respirador oral, eu não sei se você sabe, mas pessoas que respiram pela boca, o palato, o céu da boca diminui um pouco, fica mais estreito e a fala fica comprometida. É como se a sua boca não coubesse a sua língua, então a língua extravasa. E ele ficou agora, depois de crescido, com a fala levemente comprometida. Os professores nunca se queixaram, nada, mas era algo que nós percebíamos por conta própria, em alguns pequenos sinais que nós poderíamos ajudar o nosso menino. Então procurei a terapia, procurei o fonoaudiólogo e não tivemos grande sucesso. Então eu pensei, vamos fazer exercícios em casa para fortalecer a musculatura do rosto dele. E neste dia que eu te falei que eu recebi esse conselho do Espírito Santo, nós estávamos no sofá, a minha pequenininha estava conosco, muito pequenininha, ela devia estar com 1 ano e pouquinho, e eu estava fazendo exercícios com ele, só nós dois. Era um exercício simples, com a boca, e ele começou a chorar. Eu falei, filho, o que está acontecendo? O que foi? Eu não quero ter que fazer isso. Isso é muito chato. Não quero porque, eu sou o único que precisa fazer, minha irmã não precisa. E aquilo estava trazendo uma carga tão grande para ele. Eu vi nele assim um desespero. E eu tentei acalmá-lo. Era um momento que a gente estava tão relaxado, eu estava até deitada no sofá, a gente estava muito relaxado. E ele ficou muito tenso de repente, eu tentei acalmá-lo, eu abracei ele, conversei com ele, nós fomos conversando. E em dado momento da conversa, o Espírito Santo falou para mim, Daphne, você percebe que a fala dele está sendo atingida? Porque a fala dele é o dom dele. E aquilo me veio de um supetão e eu falei para ele, filho, nada vai impedir você de falar do amor de Jesus para ninguém. Não vai ser o aparelho, não vai ser a alergia, não vai ser a rua, não vai ser ninguém que vai impedir você de falar do amor de Jesus para ninguém. Esse é o dom que Deus te deu. Deus te deu o dom da comunicação e esse dom você vai levar até o fim, meu filho. E eu orei com ele, nós pedimos pelo Espírito Santo, nós temos pedido pelo Espírito Santo desde então, mas aquilo ficou na minha cabeça, aquilo ficou tão impregnado em mim. Como é que os nossos dons são atacados diariamente, sem nós nos apercebermos, para que aquilo que Deus nos deu não seja colocado em prática? Para que aquilo que o Senhor nos deu não frutifique. E eu vou falar para você que eu percebi que isso acontece de uma maneira muito mais comum do que a gente imagina. Isso acontece
de uma maneira muito mais corriqueiramente dentro da nossa casa, dentro da nossa própria vida, do que nós imaginamos. E eu parei para pensar, o que é um dom? O que é um dom? Um dom é algo especial que nós recebemos de Deus e parece que é aquilo que você faz tão facilmente que você não precisa de uma prática, você não precisa de uma aula, você não precisa de um influencer. Aquilo já vem dentro de você, aquilo foi o que Deus te deu. E a gente vem aqui na parábola, né, de Mateus 25, que é a parábola dos talentos. E essa parábola, ela pode falar tanto conosco, porque o primeiro servo, não sei se você já leu a parábola dos talentos, né, em que um homem sai de viagem, chama os seus servos e confia a ele os seus bens. Ao primeiro ele dá 5 talentos, ao segundo ele dá 2 talentos e ao último ele dá 1 talento. O primeiro que recebeu 5 talentos diz, olha, eu preciso fazer mais. Ele vai lá e coloca os talentos. Os talentos são as moedas que ele recebeu na parábola, mas agora nós vemos são os dons. Ele pega aqueles dons e coloca em prática. E ele coloca aquilo tanto assim, ele vai com um espírito tanto de ousadia, de entrega, sem medo, que ele multiplica esses dons. O segundo faz a mesma coisa. Mas o último, ele olha e fala assim, só recebi 1. E aí é interessante que ele fala que eu tenho medo, porque todo mundo sabe que ele é um senhor duro, como é a palavra que ele usa, né? E aí o que ele faz? Eu vou enterrar. Ele não desaparece com o dinheiro, ele não pega o dinheiro e dá para outro, ele não some com o dinheiro, o que ele faz é enterrar o dinheiro dele. E quando o Senhor chega, ele faz uma pergunta para os seus servos. E o primeiro fala, olha, tá aqui, o Senhor me deu 5, agora eu te devolvo mais. E o Senhor fala, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e agora eu vou te colocar sobre o muito. Vem participar da alegria do seu Senhor. E ele vai falando isso, fala para o segundo a mesma coisa e por fim, o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja que está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Entenda que o inimigo nem sempre vai precisar roubar o nosso talento. Às vezes a única coisa que ele precisa fazer é nos convencer a escondê-lo. E esse convencimento ele vai vir de formas variadas. Ele nunca vai vir de uma forma, meu Deus, estou enterrando o meu talento. Não, ele não vai fazer desse jeito. Ele vai fazer de uma forma que você não perceba que o seu talento está enterrado. Se nós formos aqui em 1 Coríntios 12, eu vou até ler com você. 1 Coríntios 12 traz para nós uma lista dos dons espirituais. E aqui a gente vai ver que existem várias formas desses dons serem manifestados. A partir do versículo 8 diz, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dá o dom de curar, dá o dom de operar milagres, da profecia, o discernimento dos espíritos, a variedade das línguas, a interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito. Então, nós vemos aqui que existe uma lista linda de dons que nós recebemos, aqueles que vêm do Espírito. E aí você precisa entender uma coisa, o dom não é um mérito, não é uma coisa que você faz por conta própria, porque você é boa, porque você é linda, não. Isso é uma graça. É um sinal de graça, como o Senhor é misericordioso, Ele nos dá coisas incríveis que não são pelo nosso esforço, são pelo Espírito. E aí vão haver também os talentos naturais, né? Que é cantar, é falar em público, é servir, é ser hospitaleiro, é você ser uma boa pessoa, uma pessoa que se comunica bem. E aí esses são os talentos que a gente sabe que se forem colocados em prática, nós poderemos fazer coisas muito boas
na missão que o Senhor nos deu, que é de falar do amor de Jesus para outras pessoas, que é trazer pessoas aos pés de Jesus. E nós podemos trazer de formas diferentes, através da música, através da poesia, através da arte, através de uma história, de inúmeras maneiras. Agora, uma coisa é interessante você lembrar, aqui em 1 Timóteo 4,14, traz talvez o versículo que a gente precisa carregar sempre. Talvez não, é com certeza, precisa carregar sempre. Aqui diz o seguinte: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética. Não negligencie o dom que foi dado a você. Não negligencie o dom que foi dado a você. Eu sei que às vezes nós estamos vivendo numa rotina tão intensa, nós estamos vivendo num dia a dia tão intenso, que nós não nos percebemos onde estamos chegando. Onde é que eu quero te levar com isso? Você recebeu um dom quando você nasceu. Você recebe hoje um dom de Deus porque é a graça do Senhor sendo derramada sobre você. Você também tem talentos, mas você recebeu esse dom do Senhor. Acontece que a rotina da nossa vida vai fazendo com que esses dons não morram, mas sejam sufocados, sejam enterrados vivos. Como? O medo de ser julgada pelas pessoas. O que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro? Agora eu me sinto tão cansada porque minha rotina é tão frenética, eu tenho que cuidar das crianças, tenho que fazer os afazeres da igreja, eu tenho que fazer tantas coisas que eu já me sinto tão cansada e eu esqueço daquilo que eu precisava fazer. E quando eu digo os afazeres da igreja, você pode pensar, olha, mas eu estou servindo na igreja. Mas às vezes nós estamos fazendo igual Marta, que isso aqui vai ser conversa para outro dia. Marta, ela estava tão ocupada só com os afazeres que ela esqueceu do principal, que é estar aos pés de Jesus. Às vezes você só está fazendo algo para cumprir um checklist. Pronto, servi na igreja, check. Fiz meu devocional, check. Mas você estava vivendo aquele momento? Havia espaço para que o Senhor falasse com você, para que o seu coração recebesse a semente do Espírito Santo para que ele pudesse frutificar no seu coração. Havia espaço para isso? Ou você estava tentando dominar a Bíblia ao invés da Bíblia te dominar? Será que você estava tentando dominar aquele momento ao invés de permitir estar à disposição do Senhor nas mãos dele naquele momento? Existe uma diferença entre você estar na marcha automática, vou fazer só por fazer, como existe, eu preciso me entregar. Eu preciso receber do Senhor, eu preciso aprender dele. Por isso existe uma diferença. Eu sei que às vezes também os nossos dons, eles são abafados, são enterrados vivos por causa do perfeccionismo. Se não for para fazer de tal forma, então eu não vou fazer. Se não for para fazer assim, então eu não vou fazer. A culpa, o que eu já fiz em tal outro lugar, em tal outro momento, em tal estágio da minha vida, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não tenho cara de colocar agora os meus dons aqui para que o Senhor use, não tenho cara. Às vezes também vai ser o isolamento. Eu já tô tão ferida, as pessoas me machucaram tanto, eu já ouvi tantas coisas, já vivenciei tantas coisas que eu prefiro ficar aqui quietinha. Prefiro ficar quietinha para não me machucar. E os seus dons estão sendo abafados. E eu vou te falar, tudo isso vai acontecendo por estratégia de Satanás, para que os seus dons não frutifiquem. Quando eu percebi naquele dia que o que estava acontecendo com o meu filho estava indo diretamente contra o dom que o Senhor deu para ele, eu percebi, eu preciso estar ativa em oração, em entrega, eu preciso suplicar a presença do Senhor aqui para nossa casa, para solucionar essa questão, porque eu sei que o Senhor, quando ele voltar, não quero entregar apenas um talento, um talento que ele me deu, eu quero que os meus filhos também possam entregar 2, 5, 10. Eu quero poder entregar não apenas os 5 que o Senhor me deu, não apenas o 1 que ele me deu, mas quero entregar mais. Não quero ser o servo que foi negligente. Essa é a nossa oração hoje. Esse deve ser o nosso pedido hoje. Claro que durante a jornada, muitas vezes nós vamos caindo nas setas, vamos caindo em emboscadas, em armadilhas. E se nós não percebemos, nós ficamos ali 3, 5 meses, 1 ano, 5 anos dentro daquele buraco junto com o nosso dom. Mas o Senhor, ele é muito claro em dizer que aquele que pede, recebe. E aquele que bate, a porta será aberta.
Se você pede pelo Espírito Santo, você vai receber e o seu dom vai frutificar. E eu fiquei pensando, hoje, uma das armas de Satanás não é destruir definitivamente, explicitamente a vida da pessoa, mas ele começa fazendo com que aquela pessoa não floresça. Ele começa fazendo com que os dons não morram, mas sejam enterrados pelo medo, pelas circunstâncias, pelas situações. E aí eu te pergunto, honestamente, você tem vivido um momento em que as circunstâncias, é uma coisa que eu sempre digo, gente, as desculpas são sempre boas, mas sempre serão desculpas. Por melhor que seja a desculpa que você está dando, ela não deixa de ser uma desculpa. Será que os seus dons estão sendo enterrados hoje por causa de uma circunstância, por causa de uma situação, por causa de um cansaço, por causa de um perfeccionismo, por causa de um momento que a gente passou, como nós já falamos aqui em outra conversa, por causa de um passado que você já viveu e o seu dom está enterrado, está ali paradinho? Eu me vi nessa situação, eu vi minha família nessa situação e a gente pode se apegar aqui no texto de 2 Timóteo 1,6, que diz assim: por essa razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a minha imposição de mãos. Que se mantenha viva a chama do dom de Deus no seu coração. Acredite, o seu dom é um dom que pode trazer cura, que pode trazer esperança, que pode abrir os olhos de alguém, que pode trazer conforto. Todos os dons que nós recebemos são para a honra e glória de Deus. Todo dom que nós recebemos é para levar pessoas para o reino, é para aproximar pessoas aos pés de Jesus. O dom que Deus te deu, que está enterrado ou que está ali no capenga, com certeza, se ele for posto em prática, ele vai reavivar a vida de alguém. E não para o seu mérito, não para a sua glória, mas para o engrandecimento do nome de Jesus Cristo. E eu te pergunto, quantas pessoas hoje estão deixando de ouvir a palavra de Jesus agora? Claro que a palavra do Senhor, ela nunca vai morrer e não depende de mim ou de você. A palavra do Senhor, ela é perpétua e por mim ou por você, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Agora que eu te pergunto, você quer viver o privilégio de participar dessa grande comissão? Você quer viver o privilégio de ter os seus dons nas mãos do Senhor para que Ele possa fazer do jeito que lhe aprouver? Imagina o que você pode vivenciar e experienciar na presença do Senhor se você desenterrar os seus dons e falar, eu vou. É claro que quando nós desenterramos um dom, ele vai envolver um esforço. E às vezes a comodidade que é tão bom. Eu estava até conversando ontem com uma nova amiga e ela disse assim, nós estamos só servindo na igreja, mas assim, a gente só vai, ouve e volta para casa, mas eu sinto tanta falta de servir, de não estar apenas mais no banco, eu quero servir. Eu já fiz tanto, eu quero voltar a esse momento. As mães que têm filhos pequeninos às vezes se veem nesse momento, porque a gente tem algumas limitações. Mas lembra que a sua casa é um ministério, a sua família é um ministério. E conforme o seu filho vai crescendo, as limitações vão diminuindo, expanda o seu ministério. Expanda as possibilidades de você usar o seu dom. E se você está vivendo esse momento de desânimo, de fraqueza, de dúvida, de medo, de ansiedade, de perfeccionismo, do que for, lembra desse texto de João 15:8, que diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Darem muito fruto, darem muitos frutos. Frutificar. É frutificar, é frutificar. E só frutifica quem está ligado à videira. Só frutifica quem está cheio do Espírito Santo. Um fruto não vem por nossa própria vontade, pela nossa própria força. Não vem. Não vem. Eu conheço muitas pessoas que viveram situações incríveis no passado e que hoje, por uma situação ou outra, já não fazem nada. E eu digo a essas pessoas quando eu tenho oportunidade, sabe de uma coisa? Satanás está querendo parar a sua vida, porque ele sabe que se você estiver nativa, ele vai perder muito.
Ele sabe que se você estiver nativa, na sua vida ele não vai ter vez. Então hoje o que eu preciso partilhar com você é o seguinte: abra o seu coração e desenterre esse dom que está aí guardado. Talvez seja um pequeno grupo na sua casa, talvez seja uma mensagem contínua com a palavra do Senhor, talvez seja um abraço, um bolo para receber suas amigas em casa e ouvi-las. Talvez seja você reunir alguém para poder orar com elas, visitar algumas crianças e falar do amor de Jesus para elas. Talvez seja um ministério oculto no seu trabalho. Enfim, existem inúmeras formas de nós usarmos os nossos dons. O importante é que eles estejam ativos, para que nós possamos ter a nossa vida nas mãos do Senhor e falar: Senhor, faz de mim o que o Senhor bem precisar, do que o Senhor bem quiser. E lembra, se você tem filhos, lembra de observá-los também. Eles estão sofrendo ataques? Você, como mãe, você pode orar e deve orar por eles. Deve cobri-los com o Espírito Santo, cobri-los de oração. Esse é o nosso papel enquanto pais e enquanto mães. E eu fico imaginando, né? Quantos dons estão parados por aí que poderiam estar em prática. Eu espero que o Espírito Santo fale com você hoje também no seu coração. E que todo esse medo, tudo isso que está te segurando, possa ser jogado por terra. E quando o Senhor chegar de volta na sua colheita, na sua terra, Ele possa falar para você: então, servo, cadê os dons que eu te dei? E você falar: tá aqui, Senhor. Foi duro, tive que ter ousadia, tive que ter coragem, tive que ter força, mas tá aqui, Senhor. O Senhor me deu 2 e o seu Santo Espírito frutificou em mim, e eu te devolvo mais. E o Senhor poder falar para nós: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e agora no muito te colocarei. Quero ouvir isso, viu? Eu quero. E eu quero poder ouvir isso junto com você, de coração. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida e que sua vida seja um jardim todo florido, um jardim bonito, onde as pessoas possam encontrar o refúgio do Senhor Jesus. Deus te abençoe, minha amiga.